Olá, meus amores! Quanto tempo! Estou aqui depois de alguns meses para abrir o coração para vocês, para que a gente possa ter um bate-papo legal e vocês saberem também o que eu andei fazendo nesses últimos meses, né? Então vamos lá! Nos últimos meses, os meus pais vieram para minha casa e ficaram hospedados entre a minha casa e a casa do meu irmão. E foi assim um movimento maravilhoso, porque para quem não sabe, então falando um pouquinho da minha história, eu e meu irmão estudamos fora durante muitos anos. Então, aos 15 anos eu fui estudar no internato. Meu irmão foi aos 13 anos comigo. E aí, depois disso, a nossa jornada nunca mais parou de continuarmos indo cada vez mais longe. Então, fomos estudar a princípio no ensino médio, foi maravilhoso esse período que ficamos lá, fizemos muitos amigos, por mais que fosse um internato, era um ambiente muito gostoso, haviam ali vários eventos para pessoas da nossa idade, nós fizemos muitos amigos, era uma chácara de 7 hectares, então a gente sempre acordava ali com o sol, natureza, a alimentação toda era feita ali no espaço, né, na fazenda. Então, assim, lá a gente também falava muito sobre Deus, então, assim, foram anos maravilhosos. E após o ensino médio, a gente acabou, meus pais acabaram se mudando de Porto Velho, porque, para quem não sabe, eu sou natural de Rondônia, então a gente acabou se mudando. E aí nós fomos morar em Ji-Paraná, porque meu pai foi transferido para outra associação, porque ele trabalhava na AAMO, e aí ele foi trabalhar na ASUL, e lá ele ficou ali até o ano, retrasado, até alguns anos atrás. Meu pai é contador, para quem não sabe. E aí a gente ficou um ano em Ji-Paraná, depois voltamos de novo para o internato do ensino médio. Aí eu completei 19 anos, né? Finalizei o ensino médio e fui sozinha pela primeira vez para São Paulo estudar na UNASP, tá? Que é uma universidade de primeiro mundo particular. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar nessa universidade através do trabalho do meu pai, porque o trabalho ele concede, né, essa facilidade, essa ajuda para que os filhos possam estudar nessas universidades. Então eu fui, meu irmão continuou no ensino médio lá da AMO, no internato, e eu fui para São Paulo. Foi muito maravilhoso. Eu fui a princípio para a Unasp Engenheiro Coelho, porque nós temos 3 campos em São Paulo, para quem não sabe. E eu fui a princípio para fazer jornalismo, publicidade e propaganda. Depois fiz comunicação social, porém eu acabei não curtindo, vendo que não era para mim aquele curso, e aí eu fiquei um ano ali ainda, e após eu fiz o vestibular e decidi fazer então psicologia no UNASP Campus 1, onde ficava o curso de psicologia, né, a graduação. E fui então morar em São Paulo, capital. Tudo isso sozinha. Eu não vou dizer que foi 100% sozinha, porque alguns amigos do ensino médio do outro internato também estavam indo para São Paulo estudar, então haviam conhecidos ali. Eu não estava completamente sozinha na questão de conhecidos, tá? E aí fui para São Paulo, fiquei lá 5 anos, né? O curso durou 5 anos, me formei no dia do meu aniversário, dia 20 de dezembro de 2015, foi a minha formatura, foi maravilhosa. Mas eu ainda fiquei mais alguns anos lá. Nessa época, meu irmão já estava em São Paulo, já estava fazendo faculdade também na UNASP, em São Paulo, capital. A gente morou junto, depois eu morei sozinha, morei com amigas, dentro do internato, depois eu fui externa e morei com outras meninas, então assim, aconteceu muitas coisas. Mas nesse meio tempo, né, nesse período todo, ensino médio e também faculdade, eu via meus pais apenas uma vez ao mês. Corrigindo, eu via meus pais apenas uma vez ao ano, tá? E nos últimos anos eu já não ia mais para Rondônia, geralmente eu ia de avião, tá?
eu e meu irmão, eu já não ia mais para Rondônia, porque a gente já estava trabalhando, se estabilizando, meu irmão era autônomo, eu também, então fazia mais sentido meus pais irem até nós, né? E aí depois a gente decidiu se mudar, vir para Curitiba, e aí meus pais continuaram vindo, a gente começou a pagar passagem para eles, e eles começavam a vir nas férias ficar aqui com a gente em Curitiba. E nesse vai e vem, meus pais, a gente tinha poucos, a gente não via muitos meus pais, apenas, como eu falei, uma vez ao ano. E a gente sentia muita falta, né, de passar Natal, Ano Novo, aniversários junto com os meus pais. Então fazia muitos anos que a gente não tinha esse prazer de estar em família, assim, o tempo todo final de semana, todos os eventos comemorativos que temos todos os anos. E isso foi importante porque me ajudou também a entender que toda escolha que a gente faz na nossa vida, ela também tem perdas, né? Então eu tive essa perda de não ter os meus pais perto nesse grande período da minha vida, né? A não ser a distância, mas assim, eu sempre fui muito amiga da minha mãe e do meu pai, então todos os dias eu estava conversando com eles, né? A gente estava batendo papo, eu sempre mantive esse contato. Mas era diferente, né, de tê-los aqui pessoalmente. Então, é isso. Aí, meus pais gostaram, né, começaram a curtir muito Curitiba. Meu pai começou a entrar no processo também de que ele foi envelhecendo. Eu vi que Curitiba era uma cidade, né, uma cidade maravilhosa para envelhecer, é uma das cidades do Brasil que tem mais qualidade de vida, né, eu considero. Assim, eu já bati muita perna por aí, conheço muitos lugares no Brasil, então eu considero Curitiba uma das melhores cidades que eu já fui, né? E já morei, porque eu também cheguei a morar em algumas cidades. Então, meus pais começaram a amadurecer a ideia de vir morar aqui quando meu pai se aposentasse. E aí aconteceu, então, tô tentando resumir, tá, gente? A história é muito longa. Então aconteceu dos meus pais finalmente conseguirem serem transferidos para Curitiba. E aí, nesse período de transferência, meus pais começaram a procurar casa. Isso demorou em torno de uns 4 meses até eles acharem a casa ideal, porque a minha mãe e meu pai precisavam de uma casa grande, porque meu pai tem 2 carros, enfim, precisava de uma casa que realmente cabesse dentro das necessidades deles. Então, nesse período, eles já tinham morado aqui antes de 1 ano, tá? Só que aí houve uma transferência, meu pai foi transferido de novo de empresa, então ele saiu da Sul e foi transferido para outra associação em Manaus. Lá eles ficaram 7 meses em Manaus. E nesse meio tempo eles já tinham então coisas, né? Eles já tinham televisão, eles já tinham um dos carros ficaram aqui também, né, em Curitiba. Enfim, eles tinham cama, eles tinham várias coisas já da casa. E aí essas coisas ficaram meio que espalhadas, um pouco aqui, um pouco da casa dos meus tios, que também vieram. Então, assim, a minha casa tava meio caótica, né? A minha casa. E quando os meus pais chegaram, o caos ficou um pouco maior em relação a mais coisas que eles trouxeram. O meu escritório, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui, é meu escritório, onde eu atendo também, né? Todo o meu espaço montado, ele estava impossível de ser utilizado, não tinha como utilizar. E eu aproveitei também esse período que os meus pais estavam aqui e na casa do meu irmão, pra curtir, aproveitar ao máximo os meus pais, porque como eu falei, eu passei muitos anos tendo pouco tempo com eles, eu e meu irmão, e eu acho que a gente só aprende a valorizar quando a gente não tem isso, né, com toda frequência, e a gente não tinha. Então eu aproveitei bastante esse período, e até foi por isso que eu dei uma sumida também, né, das redes sociais. Das redes sociais eu já tinha me comunicado no início do ano que eu estaria saindo das redes sociais, né? Que eu ficaria mais aqui no WhatsApp e no YouTube. Mas eu também acabei sumindo um pouco também da onde eu me propus estar, que era aqui e no WhatsApp. Então eu aproveitei esse período para ficar com os meus pais. Nesse período depois eles então conseguiram se mudar, mas a bagunça ficou,
né? Então eu tive que reorganizar a minha casa, reorganizar aqui o meu espaço, eu queria fazer algumas mudanças, então isso demorou um tempo. E além disso, o meu sogro estava em pós-recuperação, reabilitação do câncer na próstata que ele teve, e a gente estava dando todo o suporte que a gente podia para a família do meu esposo, estávamos sempre indo lá. Meu sogro, né, minha sogra, a família do meu esposo não mora em Curitiba, mora em Balsa Nova, então a gente estava sempre indo lá dar esse suporte sempre que era possível. E além disso, o meu gato, né, nosso queridíssimo, que às vezes tirava a paciência da mamãe também, porque ele é super peralta, acabou adoecendo do nada. A gente acabou tendo um custo muito alto para tentar o máximo possível fazer com que ele se recuperasse, ficasse bem, mas no fim das contas ele acabou falecendo, ele morreu, né? Foi muito triste, eu acabei vendo todo o processo dele morrer, né? Eu acabei vendo todo esse processo, não foi fácil, me impactou emocionalmente, eu fiquei um pouco abalado, um pouco ruim, assim, mas eu procurei fazer algumas coisas, né? Usei algumas ferramentas que eu conheço, isso me ajudou a me regular, né? Me autorregular de novo, para que eu ficasse bem, porque foi muito difícil. Ele, para mim, pro meu esposo, eu sei que algumas pessoas que não podem até julgar, mas para mim ele era como parte da nossa família. E perder ele foi muito doloroso, ainda tá sendo, faz poucas semanas, né, que ele se foi. A Sammy, que é a minha outra gata, que é uma siamesa, ela ficou pra trás. Ela tá bem mais carente, bem mais, né? A gente entende que a gente precisa dar bastante atenção, não mudar a rotina dela para que ela não adoeça, não fique muito, né, triste, não se sinta tão só, porque ele era a companhia dela. Então ela tá passando por esse processo também de luto junto com a gente tá tentando fazer com que seja o mais tranquilo possível. É isso, e entre tantas outras coisas que aconteceram na minha vida nesse período, que fez com que eu desse uma desacelerada, né? Aqui desse movimento profissional que eu amo, que é estar aqui com vocês, de alguma maneira, né? Seja no Instagram, que eu fiquei tantos anos, seja no WhatsApp, quem me acompanha sabe que eu tô sempre promovendo alguma coisa voltada para a saúde mental. Eu sou muito dinâmica, seja aqui no YouTube. E agora, finalmente, eu posso dizer que eu estou reorganizada emocionalmente, fisicamente, do espaço também que voltou. E eu posso, então, me dedicar novamente a estar aqui com vocês, né? Por isso, eu decidi lançar aí um novo projeto, uma nova forma da comunidade VIP, que é do caos à leveza. Hoje eu vou estar falando mais sobre isso lá no grupo de aquecimento, mas eu decidi lançar esse programa do caos à leveza porque eu entendo que às vezes na nossa vida acontecem tantas coisas que a gente precisa só aceitar, gerenciar, ir levando, e entender que no tempo certo as coisas vão voltar, né? Não como era antes, mas melhor do que era antes. A gente sempre amadurece, a gente sempre cresce, a gente sempre pode sair melhor do que a gente entrou no caos, se você souber como fazer isso, né? Se você entender e olhar as coisas por essa perspectiva, por esse ângulo. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu nesse período comigo só me fez refletir o quanto que às vezes a vida ela pode ser imprevisível, porque assim, nós estamos praticamente no meio do ano. E eu imaginava em dezembro do ano passado que, nossa, eu ia fazer milhões de coisas, mas estamos praticamente no meio do ano e eu sinto que agora que as coisas começaram. Só que eu também não posso ser
tão assim rígida e dura comigo, porque se vocês perceberem bem, apesar de eu não ter ficado tão presente aqui com vocês como eu gostaria, mas eu ainda estava em movimento. Então a gente está fazendo workshop desde o início do ano com as meninas, que está sendo maravilhoso, tá? Nós estamos fazendo a princípio nas igrejas, né? Eu estou em movimento com a clínica está acontecendo, a gente está fazendo ela ser uma marca conhecida. Nós estamos fazendo aí movimentos sociais para que ela possa começar realmente a alcançar o que ela precisa alcançar, né? Que é pacientes, que é profissionais que estejam envolvidos com os valores, a missão da marca. Fizemos uma parceria também com a Live, né? Que é de uma colega, amiga nossa, Minda Flor, uma pessoa maravilhosa, que é a V, dona da Live. Então a gente tá aí em movimento. Então, apesar de eu ter ficado pouco aqui, mas as coisas estavam acontecendo nos bastidores da minha vida, né? Não deixou de acontecer. Profissionalmente eu continuava me mexendo, sempre fui assim, e também continuei atendendo os pacientes, como sempre, no online. Nesse período de maneira improvisada, tá? Por conta que meu espaço aqui não estava disponível, como eu falei, mas continuei. E eu acho assim que, porque eu acredito em Deus, sabe? Então eu acho assim que tudo foi muito providencial. Deus é maravilhoso. Parece que Ele sabia que a minha vida ia sair tudo do lugar ao mesmo tempo, que em dezembro eu tomei uma decisão, depois de muitos anos na Facilite Saúde, que é um lugar que eu amo estar. Amo a Evelyn, que é a dona do Facilite. Ela é um amor de pessoa. As pessoas, o lugar, fiquei lá muitos anos, mas no final do ano passado eu decidi me desligar da clínica, até porque eu estou morando em uma outra região e ficaria difícil para mim, e também porque eu achei que já era o tempo, sabe? Eu sou muito dessa questão de fechar ciclos, então eu sou muito adaptada e amo e gosto de mudanças, até porque sempre vivi com elas, né? Como eu falo pro meu esposo já tem mais dificuldade com mudanças, mas eu sempre vivi com elas, né? Desde pequena meus pais se mudaram de casa várias vezes, de cidade, depois a gente começou a se mudar muito de estado. Enfim, sempre fui uma pessoa muito, né, de mudança. Muitas mudanças sempre estavam acontecendo na minha vida, então pra mim isso é normal e eu gosto, né? Eu fico até entediada quando as coisas ficam rotineiras demais, né? Muito paradas, que eu gosto dessas mudanças. Tipo, uma hora você tá aqui, outra hora a vida te leva para outro lugar completamente diferente que você nem imaginava que você ia estar. Que foi o que aconteceu comigo, né? Porque uma hora eu era uma menina que morava em Rondônia, ali em Porto Velho, tranquila, vivendo, e de repente eu estava, depois de um tempo, em São Paulo, numa grande cidade, metrópole, sozinha, tendo que me virar. Então é isso, né? Deus ele surpreende quando ele faz as coisas. Então é isso. Então eu acredito que tudo foi muito providencial, o fato de eu ter saído da clínica, porque me proporcionou a possibilidade de ficar 100% online, no período que eu precisava mesmo estar online, porque eu precisava dar apoio para minha família, que estava procurando casa, passar mais tempo com eles, suporte para a família do meu sogro também, como eu falei, ele teve câncer, né? Então, enfim, eu acho que foi extremamente providencial. Eu já estava em conexão com a Flor de que eu iria, se precisasse, usar o espaço dela, né, lá das meninas, mas no fim das contas, Deus providenciou tudo de uma maneira tão maravilhosa que todos os meus pacientes, do nada, nem eu entendi, decidiram ficar online esse ano. E foi tudo providencial de Deus. Deus, ele age de maneira maravilhosa, as coisas aconteceram dessa forma. Ainda continuo 100% online. Não sei se eu vou voltar pro presencial, né? Deus proverá. Enfim, agora nós estamos aqui, né? Reiniciando
com essa leveza, para a gente fazer o que ainda é possível fazer esse ano. Como eu falei, eu ainda estava em movimento nos bastidores, mas agora também nessa questão mais profissional, pessoal, Daiane psicóloga, né? Não só Daiane, dona da clínica Seja Feliz, em parceria com outras profissionais em projetos, mas também a Daiane psicóloga, que faz ali também o seu trabalho, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que aconteceu comigo nesse período, e eu quero dizer para vocês o seguinte: a vida ela é assim, é uma caixinha de surpresas, então o tempo todo ela tá assim, de maneira dinâmica. As coisas vão acontecendo, a gente às vezes não entende, não sabe, enfim, a gente só precisa lidar da melhor maneira possível, entender que no final tudo pode ser muito providencial. Eu sou cristã, muitos de vocês sabem, né? Principalmente os meus pacientes. E eu quero dizer para você o que Paulo diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins, todas elas cooperam de alguma maneira, e é nisso que eu acredito. Então, fiquem com Deus, se cuida. Se você quer participar também desse programa do Causa Leveza, que vai começar em junho, tá? Me chama no PV, né? Fala comigo no WhatsApp e vem comigo participar, porque vai ser maravilhoso. Lá dentro a gente vai falar mais sobre esse período, né? Talvez é uma fase que você também esteja vivendo. E quando eu falo do caos, eu não falo só do caos num ponto de vista negativo, mas às vezes no caos de tudo sair do lugar e de tirar daquela rotina que você precisa, né? Que é sua, que você tem que fazer suas coisas e de repente você tem que parar e dar um jeito aí de fazer as coisas acontecerem do jeito que dá, tá bom? É isso, um abraço, fiquem com Deus, seja feliz, mude a sua mente. Até mais!